Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito bom estar aqui falando com vocês novamente. Na nossa aula de hoje, nós vamos debater sobre um assunto muito pertinente para que vocês entendam a importância da prática esportiva. Iremos falar sobre a importância da prática esportiva para a saúde na adolescência. Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de educação física, anotassem o tema e a data da aula de hoje, tá? Anotassem o tema e a data e fizessem algumas anotações que eu acho pertinente e eu vou estar falando para vocês aqui no decorrer da aula, tá? A nossa aula, ela vai ser finalizada com um alongamento, que eu gostaria que vocês também realizassem junto comigo em casa. Então, eu gostaria que vocês estivessem preparados, tá? Porque no final da aula a gente vai fazer o alongamento. Então, vamos lá. A primeira coisa, com o caderno em mãos, vocês vão escrever para mim a importância da prática esportiva para a saúde. A importância da prática esportiva para a saúde de adolescentes. A importância da prática esportiva para a saúde de adolescentes. Certinho? Então, vamos lá. Lembrando, meninas, que no decorrer do nosso ano letivo, a gente estuda na educação física a prática esportiva de quase todos os esportes coletivos de invasão, né? O basquete, o handebol, o futsal, o vôlei, que é um esporte de rede. A gente vê também alguns esportes de concentração, como o xadrez e a dama. Então, eu venho falar nessa aula a importância, o porquê que é tão importante que a gente estude esses esportes, que a gente entenda eles tanto na teoria quanto na prática, tá? E por que a prática desses esportes tem que ser levada para a vida, tá? A prática esportiva, ela é de extrema importância para o desenvolvimento do corpo e para a manutenção dos nossos órgãos internos, principalmente os nossos órgãos internos, tá? Então, a nossa saúde, ela depende muito da prática esportiva. Gostaria que vocês pensassem assim: o nosso corpo, ele é uma máquina, e a máquina, ela precisa ser trabalhada para ela funcionar. Então, se você deixa de praticar atividades, se você não tem uma alimentação equilibrada, se você não tem hábitos saudáveis, provavelmente você terá algum problema de saúde, tá? É como se a máquina, ela gritasse, ela pedisse socorro, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como preservar essa máquina, como que nós vamos preservar o nosso corpo, tá? Eu gostaria que vocês anotassem, que vocês prestassem atenção, tá bom? Então, vamos lá. Eu penso ser de extrema importância explicar para vocês por que a prática esportiva é tão importante na vida de cada um. Teremos duas aulas, nós vamos ter duas aulas falando sobre esse assunto e depois retornaremos ao conteúdo apresentado na apostila 2. Então, na aula de hoje e na próxima aula, nós ainda iremos falar sobre a importância da prática esportiva. Nós vamos fazer alongamentos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância de aquecer o corpo antes da prática esportiva. Eu vou postar para vocês alguns vídeos de aquecimento na próxima aula. E aí, depois desse debate sobre a importância da explicação sobre o porquê que na educação física a gente estuda os esportes, aí nós vamos retomar, tá, a nossa apostila 2. Aí nós vamos voltar a falar sobre os esportes. Tudo bem? Então, vamos lá. Todo mundo anotou a importância da prática esportiva para a saúde? Todos anotaram? Então, vamos começar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, anota aí para mim. Primeira anotação, OMS. O que é a OMS? Tenho certeza que alguns de vocês já escutaram esse termo, OMS. Significa Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS é a Organização Mundial de Saúde. É ela que rege os parâmetros de saúde que nós devemos seguir, tá? Então, é a OMS que rege os parâmetros de saúde que nós devemos seguir.
A OMS, ela divulgou uma pesquisa apontando que de cada 10 pessoas, 4 realizam atividade física. Nessa pesquisa foi utilizado tanto adultos quanto jovens, tá? Então, em cada 10 pessoas, sendo ele adultos ou jovens, 4 praticam atividades físicas regularmente. O que são atividades físicas regularmente? Se eu pratico esporte só no sábado, professor, todo sábado eu jogo futebol. Você é um atleta de final de semana, né? Você só pratica esporte uma vez a semana e isso não é bom, tá? Isso não é favorável nem para o nosso coração, nem para nenhum dos nossos órgãos, porque acaba sobrecarregando. Um corpo que não é treinado, ele não consegue ir ao ápice, ao máximo dele. Então, por exemplo, se eu não pratico nenhum esporte durante a semana e eu pratico futebol no sábado e tenho um esforço muito grande durante essa prática esportiva, o meu corpo pode não aguentar e reclamar de alguma forma. Eu posso ter alguma lesão, tá? Eu posso ter algum problema nesse sentido. Então, o indicado são atividades físicas regularmente. O que são regularmente? Pelo menos 3 vezes na semana, com intensidade de 30 a 60 minutos. Tá? Então, a atividade física indicada são atividades físicas regulares. O que é indicado pela OMS são atividades físicas regulares, que devem acontecer no mínimo 3 vezes na semana, com intensidade de 30 a 60 minutos. Ok? Esse número de 10, a cada 10 pessoas, 4 praticam esportes, é muito preocupante se levarmos em consideração os benefícios da prática esportiva. Hoje, meninos, nós vivemos numa sociedade com problemas seríssimos de saúde recorrentes à falta de atividade física. Por exemplo, obesidade, alguns problemas cardíacos, alguns problemas na coluna, alguns problemas articulares, alguns problemas de ligamentos. Então, isso tudo pode ser prevenido com a prática de atividade física, a prática esportiva. Quando eu falo de esporte, meninos, eu não estou falando só dos esportes que são apresentados para vocês na escola, não. O handebol, futsal, o vôlei, o basquete, o xadrez, a dama. Não estou falando só desses esportes. A natação é um esporte muito importante. Ele consegue trabalhar o corpo todo. A musculação, a dança, corrida, ciclismo, caminhada. Todas essas práticas esportivas são consideráveis, desde que você faça 3 vezes na semana com a intensidade de 30 a 60 minutos, tá? Então, tudo é viável, todos os esportes são viáveis. Professora, 3 vezes na semana eu faço caminhada com a minha mãe, que ótimo, tá? 3 vezes na semana, professora, eu uso a piscina da minha casa e nado meia hora, nado 30 minutos, maravilhoso, tá? Então, a prática esportiva, ela não precisa ser os esportes que estão apresentados na escola, podem ser outras práticas esportivas que também a gente tem no nosso dia a dia, ok? Gostaria que vocês anotassem os benefícios dessas práticas esportivas. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho dos benefícios? O primeiro benefício é o aumento de força e resistência muscular. Então, coloca assim, a importância da prática de atividades esportivas. Aí a gente falou sobre a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. É através dela que é regido, né? É através da Organização Mundial de Saúde que é regido o que nós devemos seguir em relação à nossa saúde. E agora eu quero que vocês anotem benefícios, coloquem a palavra benefícios, puxem uma setinha e escrevam, por favor. É o aumento de força e resistência muscular, o aumento de força e resistência muscular é o primeiro dos benefícios. Um corpo treinado, meninos, ele é muito mais forte, muito mais resistente do que um corpo não treinado, do que um corpo sedentário. Lembrando que o sedentarismo, ele atinge 90% da nossa população, tá? Então, o corpo treinado, ele é mais forte e mais resistente. O segundo benefício é que melhora a autoestima. O segundo benefício, melhora a autoestima. Anotando. O terceiro benefício ajuda na constituição de ossos e músculos saudáveis. Lembrando que no período da adolescência, vocês ainda estão em desenvolvimento muscular e ósseo.
Então, a prática de atividade física, ela ajuda na constituição de ossos e músculos saudáveis, mais um motivo por ser de extrema importância na adolescência. O quarto benefício, ajuda no controle do índice de colesterol e peso corporal, meninos. Nós vivemos numa população onde cerca de 70% são obesos. A atividade física, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a obesidade. A atividade física, ela ajuda no controle dessa massa corporal, tá? Do peso corporal. E ajuda também no controle do colesterol. Quando eu falo de massa corporal, meninas, estou falando do meu peso. Eu peso 50 quilos, minha massa corporal é 50 quilos. Quem quiser anotar para não esquecer, peso corporal é igual a massa corporal, tá? Então, se vocês virem algum artigo, alguma pesquisa falando sobre massa corporal, é o peso, tá? É o seu peso. Quinto, reduz a ansiedade. Sexto, diminui o estresse. Nós vivemos hoje, meninos, numa época muito difícil, né? Essa pandemia, ela tem trazido consigo muito estresse, ansiedade, né? Nós todos tivemos que nos adaptar, não estamos acostumados a isso, não estamos acostumados a ficar em casa, tivemos que nos adaptar, né? Tivemos que nos renovar, nós temos que tentar, né? E a atividade física, ela pode ajudar muito, muito na saúde mental. Professora, mas eu estou em casa, como que eu vou praticar atividade física? Em um corredor você consegue. No corredor você consegue fazer alguns alongamentos, na sala você consegue se alongar, no quintal você consegue jogar bola, você consegue nadar na piscina se você tiver uma piscina, você consegue andar de bicicleta se o quintal for grande. Então, aprendam a aproveitar o espaço que vocês têm e a companhia dos pais de vocês também, tá? Então, chama a mãe para alongar, eu já disse para vocês isso nos nossos primeiros vídeos, tá? Utilizem o espaço que vocês têm em casa, não deixem de praticar atividade física, tá? Esportes de concentração, como a dama e o xadrez, também são muito bons para o raciocínio, são bons para treinar a mente, tá? Para deixar a nossa mente mais tranquila, isso traz um bem-estar, isso ajuda a relaxar o corpo, tá? Então, mesmo em época de pandemia, é de extrema importância a prática esportiva, tá? Lógico que teremos que nos adaptar, com certeza, tá? Mas tentem se adaptar, tentem realizar atividades em casa, tá? Atividades em casa. Não fiquem o tempo todo no computador, na televisão e no celular, porque isso pode trazer prejuízos futuros. Então, o nosso desafio durante essa pandemia é nos exercitar em casa, tá? Pequenos circuitos a gente consegue fazer no corredor, na sala, na área, no quintal, tá? Então, tentem se movimentar. Esse é o principal desafio. Falando ainda sobre a prática esportiva, é através do gasto energético que a gente consegue, né, ter um bom rendimento. Então, a partir do momento que eu pratico uma atividade física, um gasto energético está acontecendo no meu organismo. E aí nós vamos falar um pouquinho disso também. Então, vamos lá. Gostaria que vocês anotassem, por favor. É gastando energia na atividade física ou esportiva que o adolescente consegue equilibrar o organismo. Por que eu pus atividade física ou esportiva? Porque, por exemplo, a atividade física, eu já havia falado para vocês isso em sala, ele é todo movimento que haja gasto energético. Então, por exemplo, uma simples caminhada, ela é uma atividade física, eu estou gastando energia. Então, toda atividade que há um gasto de energia, ela é uma atividade física. Porém, as atividades esportivas são atividades físicas sistematizadas, são aquelas que têm regras para serem seguidas, que são regidas por federações e confederações. Tá? Então, essa é a diferença. Atividade física é todo movimento que há gasto energético e atividade esportiva é uma atividade física sistematizada, que segue um tempo, que tem regras pré-estabelecidas, ok? Então, anote. É gastando energia na atividade física ou esportiva que o adolescente consegue equilibrar o organismo. Então, esse equilíbrio energético, ele é muito importante para que você consiga a manutenção, consiga manter o seu corpo saudável. E é através de atividades físicas e também de uma alimentação saudável
saudável que a gente consegue isso, tanto na adolescência, quanto na idade adulta, quanto na infância e na velhice também, tá? Então, atividade física, meninos, nós estamos falando aqui específico da adolescência, mas ela é importante em todos os períodos de nossa vida, na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice também, ok? Cada fase, a atividade, ela é específica para o desenvolvimento motor de alguma forma, mas todas elas são importantes, ok? Então vamos lá. Eu vou continuar falando aqui para vocês sobre o gasto energético. Os adolescentes que praticam atividade física regular são muito mais produtivos e diminuem o risco de depressão. Eu quero que vocês ponham assim, ó, gasto energético, escrevam gasto energético, puxem uma setinha. Diminui o risco de depressão, escrevam na setinha. Diminui o risco de depressão. Então, gasto energético bem no centro, põe no centro da folha. Gasto energético, puxa uma setinha e coloca. Diminui o risco de depressão. Puxa mais uma setinha. Tendo maior facilidade para enfrentar efeitos psicossociais. Puxa uma setinha e coloca. Jovens têm maior facilidade para enfrentar efeitos psicossociais. Puxa mais uma setinha, põe socialização. A socialização, meninas, é porque também ela é um benefício e ela ajuda na autoestima. Então, puxa mais uma setinha. Autoestima. Mais uma setinha. Proporciona a integração. Última setinha. Os níveis de concentração, atenção, disposição e motivação são elevados. Então, após um gasto energético, após uma prática de atividade física, na última setinha, o nível de concentração, atenção, disposição e motivação são aumentados. É comprovado, meninos, através de estudos, que adolescentes que praticam atividades físicas, eles conseguem se socializar melhor. O índice de depressão é muito pouco em atletas e a motivação, a concentração, a atenção para demais atividades, principalmente em sala de aula, também aumenta consideravelmente. Então, a prática esportiva, ela não é importante só para manutenção corporal, mas também para manutenção psicossocial, ou seja, atletas, pessoas que praticam atividades físicas têm um menor índice de depressão, conseguem se socializar melhor, conseguem reagir melhor a determinadas situações e tendem a ter menos doenças. Eles tendem a ter menos doenças como diabetes, doenças cardíacas, doenças musculares ou ligamentares, certo? Todos entenderam? Espero que sim, consigam anotar. Vamos lá. Meninos, no início desse bimestre, do segundo bimestre, quando a gente retornou do nosso período de férias, eu disse a vocês que os alongamentos, eles eram de extrema importância para a nossa manutenção corporal. Eu cheguei a publicar para vocês, eu cheguei a postar uma tabela de alongamentos e pedi para que vocês seguissem essa tabela de alongamentos, que fizessem ela diariamente. Espero que todos tenham feito. Eu disse para vocês, eu falei para vocês os benefícios desses alongamentos. Eu disse para vocês como eles são de extrema importância, como eles podem ser utilizados em casa e como eles ajudam na prevenção de lesões. Nós vamos falar um pouquinho da importância desses alongamentos junto com a prática esportiva agora. Antes, meninas, de todas as práticas esportivas, seja ela musculação, natação, todas elas, é necessário que se haja um alongamento e um aquecimento corporal, tá? Por quê? Porque durante esse alongamento e durante o aquecimento, o nosso corpo ele vai ser preparado para receber a carga de atividade física.
Por exemplo, eu estou aquecida, eu fiz um aquecimento de 10 minutos, eu corri na quadra 10 minutos antes de jogar handball. Isso é muito importante, porque naquele momento acontece uma lubrificação articular, o nosso músculo consegue se aquecer e os batimentos cardíacos eles são elevados, preparando o corpo a intensidade que é uma atividade física como o handball, tá? Na musculação, o preparo do músculo específico, por exemplo, vou malhar, falando popularmente, vou malhar o músculo da coxa, o quadríceps femoral. O alongamento desse músculo, o estiramento positivo das fibras musculares, ela é de extrema importância para que eu receba a carga, para que eu receba o peso que eu pretendo pegar, tá? Antes da prática de uma esteira, de uma bicicleta, os músculos inferiores e os músculos que suportam o nosso abdômen e a nossa coluna, eles precisam estar treinados, eles precisam estar aquecidos para receber aquela carga energética, tá? Lembrando que durante a atividade física, inúmeros hormônios são recrutados, o nosso corpo todo se transforma. O correr não é simplesmente correr. Enquanto você corre, a sua pressão arterial, o batimento cardíaco, ele acelera muito. A pressão arterial, ela tem que se adaptar àquele batimento cardíaco. Os músculos recebem hormônios, são superaquecidos. Então, tudo isso, se você faz diretamente no esporte, há uma explosão muito grande e o seu músculo, ligamento, tendão e os ossos podem não resistir e sofrer alguma lesão. Então, eu quero que vocês anotem, os alongamentos, eles são de extrema importância antes da prática de qualquer atividade física, porque eles ajudam a prevenir lesões, eles preparam a nossa estrutura óssea, muscular, ligamentar para a prática esportiva. Então, os alongamentos, eles preparam a nossa estrutura óssea, muscular e ligamentar para receber a carga energética que a atividade física vai trazer, que a atividade física ou esportiva vai trazer, ok? Agora anotem assim, alongamentos, vou falar mais uma vez, eu tenho certeza que quem está anotando desde a primeira aula já anotou isso no início do bimestre, tenho certeza porque eu já disse isso para vocês, tá? Então vamos lá. Os benefícios dos alongamentos. O primeiro benefício, ele ajuda na postura. O alongamento, ele faz uma manutenção específica de ligamentos que estão na nossa coluna. Então, ele ajuda a manutenção da postura. O primeiro ponto positivo dele é esse. Segundo, reduz a tensão muscular. Segundo, reduz a tensão muscular. Reduz a tensão muscular. Terceiro, aumenta a flexibilidade. Terceiro, aumenta a flexibilidade. Quarto, ativam a circulação sanguínea. Quarto, ativam a circulação sanguínea. Então, nós temos esses são quatro principais benefícios. Melhora a postura, reduz a tensão muscular, aumentam a flexibilidade e ativam a circulação sanguínea. Isso tudo, meninos, esses 4 benefícios que preparam o nosso corpo para a prática esportiva. Então, puxa uma tetinha e escreva. Esses 4 benefícios dos alongamentos são essenciais para a preparação do corpo antes de uma atividade física ou uma atividade esportiva. Eu vou fazer agora com vocês alguns alongamentos e eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, tá? Nós vamos fazer esses alongamentos e eu gostaria que vocês se alongassem. Gostaria também que essa prática de se alongar se tornasse um hábito para vocês, tá? Tanto para vocês quanto para os pais de vocês. Gostaria que vocês executassem em casa esses alongamentos, ok? Então vamos lá. Gostaria que vocês agora não precisam anotar, tá? Nós vamos só nos alongar mesmo. Vou demonstrar para vocês e vocês vão fazer junto comigo, tá bem? Então vamos lá.